Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Caroline, eu sou estudante do curso de enfermagem da Univisa e orientada pela professora Emanuela Barros, eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a amebíase, que ela é uma doença parasitária causada pelo protozoário Entamoeba histolytica. Então vamos lá conhecer um pouco. Então aqui a gente tem a amebíase, vamos conhecer um pouco sobre ela. Então, o que é a amebíase? A amebíase, também conhecida por disenteria amebiana, ela é uma infecção parasitária que acomete o intestino. Ela é bastante comum em áreas do mundo onde o saneamento básico ele é precário, permitindo que alimentos e água sejam expostos à contaminação fecal. Não se preocupe que eu vou explicar um pouco durante a exposição e vocês vão entender melhor. Causas. A causa da amebíase é pelo micro-organismo Entamoeba histolytica, que invade o corpo humano e pode trazer diversos sintomas ou não aos pacientes. Então, é pela ingestão de trofosóites que estão na fezes da pessoa contaminada, que vai passar de alguma forma pelo contato para uma pessoa que esteja saudável e vai acabar adoecendo essa pessoa. Então, aqui a gente tem a Entamoeba histolítica. Este protozoário, ele se alimenta e se locomove por pseudópodes, como a gente pode ver nessa segunda imagem, que são extensões do seu citoplasma. Estes parasitas, eles habitam no intestino grosso, na forma de cistos, como na primeira imagem, está aí um cisto para vocês verem, sendo o homem o seu único hospedeiro. Em condições normais, não causa doença, mas em algumas condições se torna patogênico, invadindo células e tecido, provocando o adoecimento. Então, existem casos que variam desde assintomáticos a casos graves, envolvendo órgãos vitais como pulmão, cérebro, fígado e entre outros, levando o paciente à morte. Então, ele acarreta sintomas como diarreia, dor abdominal, febre, e por incrível que pareça, estima-se que 10% da população mundial esteja infectada com a Entamoeba histolítica, com cerca de 40 a 50 milhões de casos registrados por ano. Então, isso é um número bastante grande. E desse número, acredita-se que entre 40 a 70 mil pessoas morram por ano por conta da amebíase. A gente vai ver que a disseminação desse parasita, ele é bem fácil. Então, deve haver bastante cuidado, porque muitas pessoas morrem sem saber que tem a doença. Então, aqui a gente tem a transmissão. Vamos ver como se adquire essa parasitose. Então, o modo de transmissão ele se dá de diversas maneiras. Pelo consumo de água ou alimentos contaminados, objetos contaminados, não lavar as mãos adequadamente e preparar alimento para outras pessoas. E esse é um dos motivos que geram muitos surtos. Então, a pessoa não toma a devida higienização das mãos ao preparar alimento para outros e ela é portadora da Entamoeba histolítica. Então, ela vai disseminar aquilo para várias pessoas. Então, tenha cuidado quando você for comprar lá aquela coxinha, aquele pastel ou aquela verdura ou salada de fruta que muita gente gosta também, que muitas vezes pode estar contaminado. Banhar-se ou consumir água de locais com mais condições sanitárias. Então, é importante não estar tomando banho de rios ou pescando em áreas que você não conhece, que você vê visualmente que o saneamento básico daquela população ao redor não é bem. Então, muitas vezes o esgoto vai diretamente para o rio. Então, aquele peixe, aquela água que você está tendo contato e ingerindo está infectada. Compartilhamento de objetos pessoais. Então, muita gente diz, me dá tua garrafinha d'água aí. Tem que ter cuidado com isso. Relação sexual anal seguida de sexo oral é um meio também de transmissão. Então, usar preservativo é importante. Aqui a gente tem um grupo de risco. A gente tem desnutridos, gestantes, pacientes que sofrem de câncer, pessoas que têm problemas com alcoolismo, pessoas que utilizam corticoides para inibir o sistema imunológico, relação sexual sem proteção, crianças e idosos. Então, as crianças
a gente vê que tudo que elas pegam, elas colocam na boca. Então, é importante os pais estarem atentos àquilo, porque muitas vezes pode ser que aquele objeto esteja contaminado, não apenas com com a Entamoeba histolítica, mas com outros parasitoses e outros micro-organismos. Os idosos, por eles possuírem um sistema imunológico mais debilitado e por possuir outras doenças que podem se tornar fatores de risco para o agravamento da amebise. Habitantes de áreas com saneamento básico precário, visitantes de áreas com saneamento básico precário. Então, se você for para um local que você vê visualmente que ele não é um local que possui um saneamento básico legal, você tem que tomar os devidos cuidados. Higienizar sempre as mãos é importante. Aqui a gente tem um dos sintomas que variam desde sintomas leves, graves a complicações. Então, dos sintomas leves da amebíase, a gente tem a fadiga, perda de peso involuntário, tenesmo, dor retal durante a evacuação, desconforto, cólica intestinais e gases em excesso, evacuação de fezes pastosas com muco e sangue ocasional. Então, aqui a gente também vai ter os sintomas graves, que são evacuação de fezes líquidas com sangue ocasional, evacuação de 10 a 20 vezes ao dia, sensibilidade abdominal, perfuração intestinal, febre e vômitos. Então, a gente tem que estar atento desde os sintomas leves aos sintomas graves. Algumas complicações, abscesso hepático, danos a órgãos vitais e efeitos colaterais medicamentosos. Aqui a gente tem a amebíase cutânea, que é a inoculação externa da Entamoeba histolítica, que ocorre normalmente através da prática do sexo anal ou por contato do parasita em forma de trofosóito com a pele não íntegra. A incidência é mais comum no ânus, períneo, glúteos e nas genitálias, tanto masculina quanto feminina. Então, o uso de preservativo, como a camisinha, é muito importante quando você não conhece o seu parceiro, para evitar a disseminação disso e a ocorrência também. Aqui a gente vai ter o ciclo da Entamoeba histolítica, infecção não invasiva. Então, a gente vai ver aqui. No ciclo de vida e contaminação da Entamoeba histolítica, temos que ela é eliminada nas fezes por uma pessoa contaminada na forma de cistos, que é muito resistente ao meio hóspede, podendo sobreviver no ambiente por vários meses. A ingestão de um único cisto de Entamoeba histolítica ela é suficiente para contaminar o paciente. Então, o cisto, após ser ingerido, passa incúmule, ou seja, sem danos pela acidez do estômago, e muda para a forma de trofosóita. Ao chegar no intestino, quando alcança o cólon, os trofosóitos se aderem à parede do órgão. Na maioria das vezes, o Entamoeba histolítica ele tem um comportamento comensal, isto é, ele vive em harmonia com o hospedeiro, alimentando do nosso alimento e não possui sintomas, então ele não causa danos. Mas também pode haver perfuração do cólon, causar necrose na parede do intestino, ir para a circulação sanguínea e afetar outros órgãos. Como a gente vê aqui, a gente tem o pulmão, um dos órgãos que pode ser afetado, o cérebro, os rins, causando abscesso hepático, o coração e o fígado, principalmente o fígado. Então, quanto ao diagnóstico, inicialmente o médico vai fazer perguntas, vai avaliar os sintomas do paciente e, dependendo disso, ele pode passar um exame de fezes na suspeita de amebíase, exames laboratoriais para verificar se a função hepática para determinar se houve danos no fígado ou em outros órgãos. Então, quanto ao tratamento, todas as infecções pela Entamoeba histolítica, elas devem ser tratadas, mesmo na ausência de sintomas.
Então, devido ao potencial de risco e complicações futuras dessa ameba e da disseminação para outros membros da família, é importante a gente levar em consideração desde uma pessoa assintomática a uma pessoa com sintoma. Então, existem várias opções de tratar uma pessoa com amebise. E as formas leves ou assintomáticas podem ser tratadas por teclozol. E para as formas sintomáticas, as opções são metronidazol, tinidazol ou secanidazol. A gente também tem outros aqui, como anita, benzalmetronidazol, doxiciclina, flagel, elmidazol, que tem em comprimido e em suspensão. Então, a prevenção, o saneamento básico e condições adequadas de higiene são a chave para evitar a amebise. Outras medidas também podem ser adotadas, desde lave bem as suas mãos com sabão após usar o banheiro e antes de manipular alimentos. Eu sei que muita gente não faz isso, mas isso é muito importante. Lave bem frutas e verduras antes de comê-las. Evite comer frutas ou verduras a menos que você lave e descasque-os você mesmo, porque muitas vezes você vai lá comer aquela salada de fruta que alguém fez, mas não tomou as formas de higiene necessárias para preparar aquele alimento, para descascar, para cortar, não lavou direitinho. Então é importante que você esteja vendo todo o processo. Beba somente água engarrafada. Evite leite, queijo e outros produtos lácteos não pasteurizados. Evite alimentos vendidos por ambulantes. Eu sei que muita gente gosta lá daquele cachorro quente, daquela coxinha, daquele hambúrguer, pastel, mas muitas vezes pode estar contaminado, então é importante que você tome cuidado, principalmente alimentos vendidos crus, como sushis. Então, a gente não sabe se o vendedor, ele lavou aquele alface ou aquela tomate direitinho, então é importante a gente levar isso em consideração, não comprar alimentos por ambulantes e ter cuidado com isso. Não realizar atividades sexuais sem proteção, sem camisinha, e principalmente com parceiros que você não conhece ou que você está conhecendo. Não consuma água diretamente da fonte sem que haja filtração dela. Eu sei que muita gente chega e diz: a água tá limpinha, tá branquinha, ó aqui, ó, bebe. É fonte, é natural, não sei o quê. Mas você tem que ter cuidado, que muitas vezes os micro-organismos ali na água, eles são microscópicos ou macroscópicos. Então, beba água somente engarrafada e que tem um selo. Então, aqui a gente tem a profilaxia em viagens. O que não fazer e o que é seguro. Então, o que não fazer? Não consumir leite, queijo ou outros laticínios sem pasteurização, tomar água em bebedouros ou da torneira sem ferver, comer frutas e verduras que não foram descascadas por você, consumir alimentos e bebidas de vendedores ambulantes ou barracas na rua, consumir alimentos ou bebidas de estabelecimentos de má higiene visível. Então, muitas vezes, aquela garrafinha lá de refrigerante, muita gente vai lá e bota na boca, não sabe se aquela parte da garrafinha está contaminada. Então, o que é seguro? Consumir água mineral engarrafada, desde que o lacre não tenha sido violado. Tomar água da torneira, fervida por pelo menos 1 minuto. Tomar bebidas gaseificadas, desde que o processo das latas da garrafa e o lacre estejam higienizados. Então, tudo é importante. Então, obrigada pela sua atenção. E o que importa, gente, é a saúde. O resto é a atitude.